a 10ª edição. Quer dizer que isso aqui foi publicado muito antes ainda, né? Nós estamos na 10ª edição e é de 92. Saudação internauta, mais um vídeo para o canal. Quem me conhece sabe que eu gravo um vídeo sempre falando um pouco mais rápido, né? Sempre nesse tom mais rápido do que eu estou falando agora, mas aqui vai ser um vídeo dando seguimento ao vídeo anterior. Vai ser um vídeo bem calmo, bem tranquilo, onde a gente vai apenas conversar sobre algumas questões, tá? Então, como vocês sabem, eu não tenho muitos protocolos aqui, não é daquelas pessoas, eu tenho uns protocolos, eu só falo assim, eu comento qualquer coisa aqui, no sentido de que respondo qualquer pessoa, não tem aquelas frescuragens que alguns têm por aí. Mas assim, então, tentamos melhorar algumas coisas aqui no canal, né, o áudio, melhorar o visual, personalizar algumas coisas também. Estamos aí melhorando também a iluminação, aqui tem duas iluminações aqui vindo nessa direção, né? Para deixar o rosto mais tranquilo, beleza. Mas o vídeo de hoje a gente vai dar seguimento ao vídeo anterior e, como dizemos, os nossos vídeos antigos eles eram bem menores do que os atuais, né? Por uma questão também de economia, né? Muita gente não consegue assistir os vídeos muito longos. Mas você que acompanha o canal, uma forma que você tem de ajudar, se você gosta do nosso trabalho de alguma uma forma de você que tem de ajudar assistindo aos vídeos. Não adianta você, eu gosto do trabalho, mas não assistiu o vídeo. Aí fica difícil. Você termina não contribuindo com a questão. Então, em cada vídeo eu coloco ali uma sigla, e a gente vai falar agora sobre livros, ali, uma coisa interessante, só dando um comentário aqui rapidão. Então, sempre coloco nos vídeos ali um código, né, para alguém chegou a tal parte, faça isso, tal, a pessoa vai lá e comenta. Então, boa parte nem chega, já sei disso. Então, a partir daí eu passei a gravar vídeos maiores, né, porque você tem um ganho maior de horas no canal, quando você grava um vídeo maior, porque as pessoas vão assistir pouco, né, mas assim, já é um pouco maior do que se fosse ali, assistir 1 minuto, 2 minutos de um vídeo pequeno, né. Então tem essa questão. Então, por a questão de sobrevivência também, de posicionamento, a gente decidiu gravar vídeos um pouco maiores nesse sentido. Até mesmo que alguns colegas reclamaram, em 10 minutos você não consegue dizer nada, né? Vai desenvolvendo o raciocínio, daqui a pouco corta, né? Aí fica essas questões. Beleza, então a forma que você tem de ajudar o canal é basicamente deixando um joinha. Às vezes isso funciona, às vezes não, dependendo do algoritmo aí, né? Tem época que funciona, que é legal, tem época que não é. Deixando um comentário também para o YouTube entender que há uma interação, né, naquele vídeo, o algoritmo vai começando ali também a divulgar o vídeo. A questão de assistir aos primeiros minutos, né? Assistir aos primeiros minutos ali, ele é importante, porque se você quer ajudar o canal, ainda que você, eu não tenho tempo suficiente para assistir um vídeo de 20 minutos, meia hora, 1 hora, coloca no 2x, deixa um pouco lá tocando, né? Pelo menos para dar um segmento rápido aí. Isso ajuda o canal, porque quando você entra no vídeo e você já sai, o algoritmo entende que aquele vídeo não é relevante, então ele passa a bloquear o vídeo e não manda para frente, né? Por isso que às vezes o canal não explode em algumas questões, é porque o algoritmo ele segura, ele vai prender ali porque ele entende, a pessoa entrou e saiu, então alguma coisa ruim está acontecendo ali. Então é isso, uma forma que você tem de ajudar o canal é assistir aos vídeos, possível não ter um tempo, coloca no 2x ali, deixa tocando ali e tal, beleza, depois você sai, já deu a sua contribuição em relação ao canal. Beleza, a gente vai estar dando segmento ao vídeo anterior, vai falar sobre obras, como você faz para identificar obras que estão aqui, são publicadas, saber se aquela obra ela veio do inglês, ela veio de onde, né? Quando que ela foi publicada? Essa obra está desatualizada, está atualizada? Né? Acabaram de lançar a obra agora em 2026, beleza, né? Glória a Deus, como se diz. Porém, aquela obra foi lançada quando lá fora, né? Foi lançada em 1990, então estão me vendendo um negócio com a roupa aqui novinho, mas né, o produto é velho, né? A embalagem é boa, né? A embalagem é de agora de 2026, mas o produto é de 90, de 1914, sei lá o que. Então isso a gente tem que ficar esperto, pelo menos para a gente entender o que está acontecendo ali. E não ficar dizendo coisas que às vezes não é aquilo. Tá? Então falei dos livros de crítica textual que nós temos no Brasil, né? Falei que esse é o livro, como eu sei que as pessoas não chegam naquela parte, né, assim, a maioria, eu vou fazer aqui nesse vídeo um vídeo, né, direcionado. No Brasil nós temos de crítica textual essa obra aqui do Wilson Paroski, né? Essa obra ela é de 2002, né? Até eu tinha colocado aqui, né, ela é de 2012, tá? Ela é de 2012, é uma obra brasileira, né? Como é que você faz? Vou tentar deixar o vídeo para você.
Então você vai olhar, né, pegar e vai folhear aqui até chegar nessa página aqui, onde tem algumas informações aqui, né, sobre catalogação aqui, né, acho que é esses nomes, né, salvo engano. Você tem as informações, que ano foi publicado, o nome da obra, que ano e tal. Aqui você olha, né, quando foi publicada, aí vai dizer, foi publicada no ano tal. Quando ela é uma obra vinda do inglês, do qualquer coisa que seja, geralmente ela tem uma informação aqui do inglês, uma ficha catalográfica, né? Acho que é isso. Ela tem a ficha aqui, as informações aqui de referência. E aqui, geralmente, pode ser o contrário também, mas em geral você pode encontrar uma referência aqui da original. E aqui tem um ano que ela foi publicada originalmente. Aí você olha aqui, essa obra está em português em 2000 e suponhamos 2026. Mas ela foi publicada em 1990 aqui, está dizendo. Então a informação está desatualizada. A obra é zerada, nova, mas a informação. Então geralmente você encontra, sempre procure essas duas informações quando você suspeitar que o livro não é publicado aqui de um autor brasileiro, por exemplo, né? Enfim, independente. Você olha aqui a informação da publicação original. Se tem edições também, geralmente eles indicam que a edição aqui é aquela, né? Por exemplo, imagine que aqui seja de 1992. Aí é que está dizendo que é o que? Sei lá, a 10ª edição. Quer dizer que isso aqui foi publicado muito antes ainda, né? Nós estamos na 10ª edição e é de 92. Então aqui você já começa a ver, aí você contrasta. Em alemão foi publicado em 92, em português em 2026. Né? E aí você já tira as suas conclusões. Então no vídeo eu falava que essa obra aqui é a obra mais atualizada que nós temos em português. E eu vou explicar a razão, talvez não ficou claro, não ficou no vídeo, né? Com certeza. Mas assim, por essa obra ser escrita em português, ser uma obra escrita em português, seria a coisa mais atualizada que a gente teria em português de algum brasileiro, coisa do tipo, né? É nesse sentido que eu quis dizer. E outro sentido que eu quis dizer é basicamente que essa obra aqui, ela tem um artigo que é de 2010. O artigo Onde é que você vê isso aqui? Outra forma de você não ter dúvida se aquela obra é desatualizada, atualizada. Você vai lá no final da obra. Você procura as referências, né? Hoje chama de referência, né? Aqui está escrito como bibliografia, né? Hoje chama de referência, salvo engano. Você vai aqui no final da obra, vai dizer as obras que esse autor consultou e as obras que ele consultou. E aqui tem um ano de cada obra, né? Aqui tem a obra do William Walter, que ano? De 1970. Tem a obra aqui de quem mais? Deixa eu ver aqui. Klaus, né? 1995. Ele pesquisou essa obra. Aqui tem outra obra também, deixa eu ver mais alguém aqui, né? Tem uma obra aqui de Van, né? Van, que é de quando? 97. Então tem aqui as informações das obras que ele se baseou para dizer o que ele vai dizer, né? E aqui nós temos nesse livro uma obra de 2010. Ele consultou alguma obra de 2010. Então, em tese, esse livro do Wilson Paroski seria o livro mais atualizado porque tem uma referência lá de 2010. Pode ser que essa referência de 2010 não seja lá essas coisas e que o que vai contar são as outras, logo ele não seria um livro tão atualizado. Mas enfim, é um livro publicado em 2012, em solo brasileiro. Claro, quem não conhece o Wilson Paroski é um adventista, né? Um pastor adventista aí, conhecido na internet, se alguém não conhece, enfim. Esse aqui é de 2012 e usa uma referência de 2010, uma referência só que eu achei. Ok, então em termos de português, esse é um livro atualizado de crítica textual, assim, dos mais perfeito. Porém, ele não é o melhor livro que você tem de crítica textual. Porém, eu diria que o mais atualizado, por ser de um brasileiro aqui para nós da língua, e por ter uma referência lá mais atualizada. Essa é a questão. Porém, não é o melhor livro que você tem em português em termos de uma informação densa, né? Pelo contrário, você tem informações aqui que são mais básicas. Então, para a entrada aqui, por exemplo, se você é um iniciante de crítica textual, esse livro seria perfeito para você iniciar. Tem uma linguagem simples, a letra bem legal, tudo mais. Aí você tem o livro, né? Você tem outro livro aqui também, deixa eu ver. Tem vou mostrar esse aqui que é o mais antigo. Esse é o livro mais antigo, né? O livro do Kant Allen, de Barbara Allen, né? Chamado O Texto do Novo Testamento. Né? Esse livro aqui, aí a gente pode fazer aquele mesmo processo lá com esse livro. Ele vem de onde esse livro? Né? Aí a gente vai lá no início do livro, né?
vai lá no início do livro e olha aqui de onde que esse livro tá vindo, né? Passa as páginas, aí vai indo direitinho aqui, né? E aí vai. Aí você chega nessa parte aqui, que é exatamente umas informações adicionais aqui. Tá? Nesse caso, deixa eu pegar aqui, ver se dá para colocar aqui. Tá? Aqui nós temos aqui algumas informações. Nesse caso, o texto em português apareceu primeiro, né? A publicação em português. E por último aqui o do alemão, acho que é alemão ou inglês, enfim. Vou olhar aqui, parecendo com alemão, né? Então tem aqui, esse livro foi publicado numa língua, mas está em português agora. E aqui tem a data que ele foi publicado e a data que ele foi publicado em português. Então dá para você ver se a data que ele foi publicado em português está distante da data que ele foi publicado originalmente. E é isso aí, né? Então essa é a primeira parte que você deve se atentar em relação a qualquer livro que você comprar. Principalmente se o autor tiver um nome estranho, né? Que você suspeitar que ele é de outro idioma, de outra nacionalidade, né? E aí você tem essas informações. Por exemplo, esse livro do Kant Aland, ele foi publicado aqui lá por... Isso aqui parece ser alemão, né? Ele foi publicado aqui lá em 1981, né? Publicado em alemão. Por aqui ele chegou em 2013, então bem distante, aí, uma distância boa dele quando foi publicado lá em 2013 e quando ele foi publicado originalmente lá em 91, tem a edição de 1980, aliás, 1981 e 1989, né? Então tem essas questões aqui, você já vê e aí você conclui, você vai lá no final, olha as referências que ele usou, né? As referências dele claramente não pode ter uma referência de 2002, é difícil que tenha, né? Não vou nem olhar aqui, mas suspeito pela lógica que não tenha, né? Só se foram os editores que colocaram alguma coisa, enfim. E aí você tem essas informações que você precisa verificar, tá bom? Para saber se um livro é atualizado ou não. Então, em tese, o do Wilson Parosky é o mais atualizado, e aí você tem um livro do grande Philip Comfort, né, em inglês, né? Geralmente as palavras são paroxítonas ou proparoxítonas. Então você tem aqui deixa eu ver se está no jeito correto, né? Esse manuscrito do Novo Testamento, alguma coisa assim, cadê? Manuscrito do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia, né? Paleografia é estudo de questões antigas, documentos antigos, por exemplo, né? Aí nós temos essa questão. Qual o resumo da obra aqui? O mesmo Philip Comfort, esse é o melhor livro que nós temos em português sobre crítica textual. Porém, entretanto, todavia, não consideraria o Philip Comfort como um livro mais atualizado. Pela seguinte razão, o Philip Comfort foi publicado em português em 2022. Né? Salvo engano, deixa eu até olhar aqui, porque de memória se era exatamente isso que eu estava colocando, né? 2022. Tá, 2022. Porém, ele tem uma edição mais antiga, né? Tem uma edição mais antiga e isso faz com que ele não seja tão atualizado como parece. Chegou aqui em 2022, mas ele não é originalmente de 2022. Aí nós temos o que mais? Deixa eu ver se eu acho a informação. Aqui nós temos também nessa folha, né? Inicial aqui das informações, que ele foi publicado em inglês, né? Em 2005. Então ele foi publicado em inglês em 2005. É um livro que está desatualizado de 2005 para cá, se os editores não pegaram as últimas atualizações, né, dessa questão, mas originalmente foi lançado em 2005. Verifiquei aqui as referências bibliográficas também desse livro e vi que ele tem uma única referência de 2017 e é uma referência sobre algum artigo no hebraico. Logo, não é de Novo Testamento. Então ele estaria ali, talvez de 2009, 2005, por ali para trás, né? 2006 para trás, são as referências que o Philip Comfort usa nesse livro aqui. Então o objetivo do vídeo é te despertar para essa questão. Olhar que às vezes você pode ser levado a concluir que você tem um livro atualizado, 2000, olha, é o que existe de melhor na crítica textual, 2022 foi lançado. Não, relaxa. Esse livro é o melhor que tem no Brasil, porque é o melhor que tem no Brasil, né? O Philip Comfort é um erudito, aí, um doutor, um PhD, né? Ele fez doutorado aí em 3 papiros do Novo Testamento.
mas é um sujeito que domina aí muitas áreas aí dentro da manuscritologia. Então, a ideia é passar aqui que você fica antenado concernente a essa publicação. O que você deve fazer? Resumindo, olha aquela ficha catalográfica ali que vem as informações de edição, de publicação, onde foi publicado e tal, o nome do autor, aquela parte que a gente usa para fazer citação, né, em artigos, enfim. E aí você vai nas referências bibliográficas lá atrás e olha quando que aquele livro foi publicado. Isso também é uma forma de você não ser enganado, não ser passado para trás. Porque às vezes as editoras publicam coisas que são coisas que lá fora já abandonaram, né? Não é o caso do Philip Comfort. Mas assim, eu tenho todos os livros aqui lançados de 2025, 2023, 24, 20, 21, 22, enfim, de crítica textual. Tem muita coisa aí no mercado. O Philip Comfort, né? Tem também várias publicações mais recentes. Só que em relação a esse livro, você pensa que você tem a última Coca-Cola no deserto, porque você tem um livro de 2005. Só que você não sabe que é de 2022. Ele é de 2022, você não sabe que ele é de 2005, né? Então tem essas questões aí no mundo editorial dos livros e tal. A ideia básica não é falar mal das editoras nesse sentido. É dizer que não vamos comparar o Brasil com um país que não tem nem Bíblia. Nós somos aí um dos maiores exportadores de Bíblia para o mundo, né? Literatura aí. Que a gente vai comparar o Brasil com outros países aí que tem publicação também, né, nesse nível, em que por um lado nós somos os maiores exportadores de Bíblia, por outro lado nós somos os piores leitores, os menos, né, da história desse país, como disse alguém, né? E aí você faz a comparação dentro desse nível, não em relação a países que não tem Bíblia. Ah, não, mas está bom demais porque tem lugar que não tem Bíblia. Não é a discussão. A discussão não é essa. A discussão é que tem muitas obras publicadas lá fora que às vezes as editoras hesitam de trazer para cá, né, por alguma razão, enfim, questões comerciais e direitos, né, não sei. Se você é dessa área, comenta alguma coisa sobre o que eu estava comentando aqui no vídeo, estou a comentar. Se você é dessa área aí, deixa um comentário aí que traga algum tipo de esclarecimento, contribuição para isso. Mas é isso, o objetivo é dizer que essas são as melhores obras de crítica textual que você tem no Brasil. Tem um livro do Paulo Anglada que não está aqui, que também é outro livro que você pode adicionar, tá? Mas em geral, talvez o do Paulo Anglada seja um livro mais recente, agora não lembro a publicação dele, né? Mas talvez sim. E aí você tem o Philip Comfort, que é o melhor que você tem em termos de conteúdo mais atualizado em relação ao Kant Aland. O Kant Aland sendo o mais respeitado, deixa eu pegar aqui, só para fechar. Esse aqui sendo o livro básico, né? Sendo o livro básico que é muito bom para você fazer a introdução à crítica textual do Novo Testamento. Então, eu consideraria o mais atualizado naquele sentido que eu expliquei. Nós temos o Kant Aland, que é o mais respeitado no mundo, esse cara aqui, essa marca, né? O Aland, por isso que tem inclusive o Novo Testamento grego, o Nestre Aland, né? Depois que o Kant Aland entrou, eu não sei se na edição 26ª, né, que ele começou a participar, não lembro agora, mas por ali assim, né, começou a levar essa marca um pouco antes, né, 20ª, não lembro agora, enfim, entre 21 a 26 ali, ele começou a participar dessa publicação, e aí já levou essa marca dos Alands, né. Bom, é isso. E aí nós temos esse aqui, né, que é o mais famoso do mundo, mais famoso do que o Philip Comfort, não tem nem a comparação, ninguém compara Philip Comfort com os Aland aqui, né, o Kant Aland. O Philip Comfort como mais atualizado nesse sentido em relação a esse anterior, né, e mesmo sendo um livro desatualizado, antigo aí, que na sua publicação original, mas é o que nós temos melhor no Brasil, o Philip Comfort, né, Philip Comfort aí é alguém. E por ser um livro muito voltado mais para a manuscritologia do que outro livro qualquer, né? Ele tem um foco maior em algumas questões, traz recursos que outros livros não têm, e eu colocaria aí o Philip Comfort como o melhor livro que você tem de crítica textual no Brasil. Acho que eu falei do que era necessário fazer, né? Então acho que é isso. Acho que é isso que a gente poderia colocar, né? Acho que mais alguma informação. Tem também informação que, claro, quase ninguém vai chegar aqui, né? Tem uma informação aí do pessoal do curso de grego, vou estar dando segmento também no curso de grego, também tem as letras que estão aqui, né? Aqui, ó. As letras estão aqui. O Ror, né? Nós temos aqui as letras aqui, ó. Né?
Vamos ver aqui, as letras aparecendo aqui, Oro, né? Temos as letras aqui. Então vamos dar seguimento aí também com o curso de grego, já, né? Temos o lambda aqui aparecendo para você, né? Tal do lambda aí, né? No sentido. Temos as letras aí, realmente impressas aqui, né? As letras já. Ó, aqui, ó. Lembra dessa letra aqui? Tal do teta, né? Teta e alta capa, lambda, mini. Pronto, acho que é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Espero ter ajudado aí com esse vídeo. E aí, se você gostar do canal, do conteúdo aí, que você possa estar trazendo também a sua contribuição, comentando, deixando um like, compartilhando com os grupos, em uns grupos que não esteja, com seus amigos. Assim você vai estar ajudando o canal. E é isso aí. Valeu, fui!